Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 107.300 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin segue em acumulação de topo enquanto as tarifas seguem movimentando o mercado. A gente está vendo a farra das tarifas de Trump, em que a comunicação de tarifas para países derruba o mercado e a postergação das tarifas eleva o mercado. E ontem nós vimos notícias de que a justiça simplesmente colocou o Trump contra a parede e informou que as tarifas não podem acontecer. A briga segue e o mercado segue atento. Mas será que o mercado está dando tanta importância para isso ou não? O que a gente pode esperar dos próximos dias, das próximas semanas, dos próximos meses? É isso que eu quero discutir com você nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, é óbvio que antes eu vou pedir para você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Separei alguns ativos para analisarmos em conjunto, mas os comentários estão abertos aguardando o seu pedido. Pois bem, Bitcoin flertando com 107.400. O mercado subiu, atingiu novas máximas e está em uma acumulação. Eu falei ontem e volto a lembrar, a acumulação de topo é algo benéfico. Por quê? Porque o RSI vai desacelerando, vai ficando mais baixo. A gente vai olhando aqui para o gráfico diário também e a gente vê o RSI caindo a níveis mais neutros e o índice de medo e ganância também tem dá uma acalmada, ele dá uma esfriada, o que é muito benéfico porque abre espaço para que tenhamos mais valorizações saudáveis. No entanto, é óbvio que a gente esticou bastante. Eu estou aqui no gráfico de 3 dias, no TradingView, no Bitcoin, e veja que ele acelerou sem grandes correções. Luan, podemos ter correções? Sim, seguimos na mesma, nada mudou. A gente pode ter correções para as faixas de Fibonacci, isso é uma possibilidade. Eu estou de olho em 97 mil dólares. É um pouco menos provável que a gente veja esse cenário, no entanto, a gente pode sim caminhar para estes pontos. E obviamente a perda dos 106 mil dólares iniciará essa correção semanal. Correção semanal que vai ter um fundo quando formarmos a base de preço semanal. Normalmente, essa base de preço ela é formada quando o RSI de 4 horas bate em sobrevenda. Obviamente, se a gente tiver um catalisador positivo, iremos renovar máximas. Ah, Luan, pode subir ou pode cair? Pô, tá de brincadeira. É isso. Não tenho o que falar em relação ao movimento de curto prazo. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, porque é um fato. A gente pode subir e a gente pode cair no curtíssimo prazo. Enquanto no médio e longo prazo, a gente segue em tendência total de alta. Óbvio que no curto prazo a gente segue em tendência de alta. Correções trarão aquele fundo ascendente necessário para que a gente tenha essas boas oportunidades. Mas eu comecei a falar de tarifas. E ontem a gente viu que a justiça norte-americana simplesmente falou para Trump: esquece, laranjão, as tarifas não entrarão em vigor. Você não tem como fazer isso. Você não está autorizado, você está proibido de colocar tarifas desta magnitude para os países parceiros dos Estados Unidos. Trump, obviamente, respondeu e o mercado teve uma leve alta ontem no final do pregão, no final do dia. As tarifas estão tendo o mesmo impacto? Na minha humilde opinião, não. Muita gente ainda fala das tarifas, mas a gente não está vendo o mesmo impacto que a gente viu neste movimento de baixa e muito menos neste movimento de alta. Este cenário, esta guerra comercial, ela já não tem impactado tanto o mercado. Teremos tarifas para a Europa, queda. Teremos a postergação dessas tarifas, leve e alta. Olha a diferença para este cenário e este cenário. O mercado
sendo extremamente sincero, não está mais se importando com as tarifas. Ele olha, mas já é aquela atenção bem pífia. Tá bom, beleza. Tem tarifa, não tem tarifa? Show. Não me importo. A gente vai ter uma movimentação leve, mas isso não vai ter um impacto real. Por que que isso acontece? Porque conforme a gente vai entendendo e o mercado vai entendendo o modus operandi de Trump, o mercado começa a precificar. E o impacto maior é sempre o inicial. Então você sente o impacto inicial e conforme aquilo vai acontecendo repetidamente, o mercado tem cada vez menos impacto. Ele sofre um impacto cada vez menor. Por quê? Porque já se conhece qual será o movimento. E é justamente isso que a gente está vendo. Quando eu falo de cenários de correção ou cenários de alta e eu enxergo que uma correção seria extremamente saudável e oportuna para quem tem caixa, confira aqui na descrição do vídeo a aula de caixa infinito. Quando eu falo sobre estes cenários, eu estou sim de olho no que Trump pode vir a fazer em relação às tarifas, mas muito mais focado no gráfico. Eu ignoro as notícias. Por quê? Porque o gráfico, ele me mostra tudo que eu preciso saber. Por quê? Porque ele vai traduzir o sentimento de compradores e vendedores. E é isso que você tem que ficar alerta. Então, obviamente, vamos acompanhar o Bitcoin, vamos entender que estamos em uma acumulação, no entanto, uma correção pode ser extremamente oportuna? Sim. Vamos olhar para o fechamento mensal? Também muito importante. Amanhã mesmo eu falarei sobre topo de mercado e o fechamento mensal. Mas ignore notícias, a não ser que a gente tenha algo novo. É sempre desta forma. O mercado ele vai ter cada vez menos impacto, conforme aquela mesma notícia acaba por atingir o mercado. No entanto, ele só trará uma movimentação quando aquele cenário inicial se modificar. Piorar? Sim. Se o cenário piorar e, de fato, tarifas absurdas entrarem em vigor, o mercado poderá corrigir, porque é algo inesperado. Mas se for mais do mesmo, o mercado provavelmente, a partir de agora, irá ignorar. Vamos sempre estar de olho e estar prontos, porque isso faz grande diferença. E é justamente nesta esteira que eu chamo a sua atenção e te convido para duas coisinhas. Preparação, planejamento. É isso que eu venho falando dia após dia. E porque o mercado tem que subir. Ou algumas pessoas criticam quando eu falo que o mercado pode subir ou pode cair no curto prazo. Sem entender que realmente é este o cenário que a gente tem que estar preparado. Todos os dias. No macro, a gente segue bullish. No médio prazo, a gente segue bullish. No curto prazo, a gente segue bullish. Mas a gente esticou bastante. Então, a gente tem que entender que em um cenário forte, de alta, é natural que tenhamos uma correção. Mas isso é apostar na queda? Não. É por isso que a gente sempre tem o plano A e o plano B. Pelo menos o plano A e o plano B. Isso me dá capacidade de tomar decisões neste exato momento e de me preparar. Eu sou analítico, eu não sou emocional. Ai meu Deus, está caindo, vou vender. Muita gente acaba tendo este mesmo movimento que eu acabei de falar. O mercado cai e você vende. O mercado cai e você vende. Depois de ter comprado topos. É o FOMO e o Fear. É o medo de ficar fora da festa e o medo de perder o dinheiro. Depois de ter comprado o topo. Agir de forma emocional vai te levar à ruína. E é por isso que eu falo mais uma vez, preparação, estratégia, planejamento, que é algo que a gente bate muito na tecla no Grupo Prêmio Grupo do Desafio. Por que eu estou falando do Grupo Prêmio Grupo do Desafio? Que é um local onde eu apresento o meu portfólio, as minhas operações, as minhas estratégias, meus planos, as minhas metodologias de compra-venda. Você tem acesso a diversas aulas, suporte 1 para 1 comigo, a pouco mais de R$1 por dia no plano anual.
e ainda mais barato no plano vitalício. Por que eu estou falando disso neste momento? Porque eu vejo muita gente desesperada aqui. E um detalhe, é o desespero que te levará à ruína. A gente foca muito mais na parte educacional, na parte de base, na parte de preparação. E eu chamo a atenção para este programa, se você estiver interessado, hoje, porque a gente está entrando nas últimas 24 horas em que os nossos programas de conhecimento ainda contarão com um bônus muito bacana para quem quer realmente investir em conhecimento. Se você quiser mais informações, clica no primeiro link da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado a um chat, que é o nosso chat oficial. Basta você enviar um oi e nosso time enviará todas as informações para você participar ou para você conhecer aquilo que a gente entrega. A gente faz operações no mercado futuro, a gente faz sim análises completas de mercado, a gente estuda, a gente faz tudo com muita responsabilidade e base para que todo mundo tenha justamente essa base para tomada de decisão. Mas se não for o seu momento, não tem problema, confere aqui embaixo, segundo o link da descrição, nosso grupo geral do Telegram. Passo muita informação, atualização, e estar atualizado nesse mercado é totalmente importante para a sua sobrevida, para o seu sucesso. Vamos acompanhar o Bitcoin? Sim, ele está em um cenário aberto, as correções elas podem acontecer, mas além do Bitcoin, ou até com a correção do Bitcoin, a gente tem que olhar para quem? Para as altcoins, porque eu sei que muita gente tem altcoin, muita gente está de olho em altcoins. E eu vou atender ao seu pedido analisando várias delas, mas eu gosto de lembrar, este não é um vídeo indicando compra ou venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base gráfica, base estratégica, base histórica. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Nós temos aqui uma construção muito interessante para Solana. Perdeu este padrão de cunha ascendente, atingimos o topo, falamos deste topo logo antes de Trump assumir a presidência. A gente teve uma queda bem agressiva, atingimos áreas abaixo de $100, acelerou. Quem não comprou no fundo, acelerou. E agora pode considerar dois cenários. Comprar a partir de 38.2 até 618, 152 a 130. Este é um cenário para quem é agressivo. Ou comprar depois de confirmarmos o pivô de alta e a recuperação desta faixa de suporte e resistência. Este seria o cenário para o conservador e aqui para o agressivo. Eu não vejo compras nesse momento, principalmente que a gente está rejeitando esta área aqui, ó. Você vê que a gente tem um suporte, tá servindo como resistência e a gente está vendo essa retração. Se o Bitcoin tiver uma correção mais forte, naturalmente a gente verá o mercado nos levar a esses pontos, tá? Então vamos ficar de olho. XRP. Eu estou acompanhando o XRP, sem esquecer que XRP já se valorizou nada menos do que 600%, vamos arredondar, tá? Eu tô de olho em XRP, mas este é um ponto que para mim não é tão interessante quanto o que a gente atingiu aqui. Então, para o conservador, eu só vejo compras acima dos topos. Para o agressivo, esta ainda é uma área, um range de compra, tá? De 2,27 a 1,60 para o agressivo. Ele está numa área aqui, ele está fazendo um teste. Se ele perder este ponto, ele pode voltar a este range aqui e poderá sim fazer um pivô de baixa mais forte. Mas, para quem é agressivo e está com uma visão bullish, 0,38.2 acaba por ser um ponto inicial de exposição. Ah, Luan, mas você está traçando lá de baixo. Sim, você pode traçar daqui. Ah, eu vou apagar esse aqui. E você já tem também a área de 38.2 até $2. Então, 2,25, $2. Você pode avaliar o que é mais interessante para você com uma visão de investimento, de trade, ou de uma operação não tão longa como um swing trade. Isso pode ser avaliado.
tá? Mas eu gosto de olhar para o semanal como um todo para que a gente tenha um parâmetro. E aqui pode ser uma exposição para aquele que tem um perfil extremamente agressivo. Não seria o meu caso, tá? Porque o ativo subiu 600%. Atendendo a pedidos, Rádio Caca. Não tem ponto, tá? Não tem ponto mais interessante do risco, com uma visão do risco e retorno. Do ponto de vista do risco e retorno, este tende a ser o melhor momento para a Rádio Caca. No entanto, isso quer dizer que o risco não é ultra elevado? Não. Isso quer dizer que o mercado vai simplesmente subir daqui? Também não. Não quer dizer absolutamente nada. O que a gente tem que olhar aqui é para o risco versus retorno. Então, se você, investidor de Rádio Caca, está entendendo que esse projeto é espetacular e que seguirá se valorizando, você pode usar esta área até este limite, tá, de 0, muitos zeros, 6345, como faixa de bottom fishing para, quem sabe, o mercado fazer este movimento. A gente tem aqui um fundo duplo, a gente tem aqui um potencial round bottom, mas isso eu gosto de afirmar, não quer dizer absolutamente nada, não quer dizer que vai subir, porque ele está demonstrando uma fraqueza. No entanto, como a gente está neste suporte, este pode ser um ponto de risco minimizado por um potencial retorno mais elevado. Risco e retorno não quer dizer que ele não tenha risco, tá? E quando eu falo risco minimizado, não quer dizer que ele não exista. Não quer dizer, inclusive, que ele até seja elevado. Mas o risco versus o potencial retorno é que pode acabar fazendo sentido. Não sei se ficou claro, se ficou dúvida, por favor, comente aqui embaixo. Certo? Então, para quem está de olho, este é um ponto interessante. Mas você tem que ter o perfil mais agressivo possível e também entender que este ativo é um ativo com mega potencial. Se você entender isso, aí tudo bem, você pode avaliar. Temos CHZ, está trabalhando em um canal de baixa há algum tempo. Tá? Esse é um padrão que normalmente vamos para cima. A gente teve uma aceleração bem branda, tá? CHZ foi um dos ativos que subiu um pouquinho, subiu, já está numa área de 50%, ficaria de olho em 618 até 78,6. Então, em 0040 a 0038. Seguindo NIR, não tenho como ser mais claro. Conservador, agressivo. Tá? E aqui o agressivo é a retração de Fibonacci do fundo ao topo. Cardano, seguimos em uma área que pode ser de buy zone para quem está com um perfil agressivo. Eu não vejo compras para o perfil conservador. Aqui foi uma área de compra para quem estava com um perfil mais conservador, porque a gente atingiu um fundo duplo e tudo mais. Aqui, ou até um pouco mais abaixo, é uma área para o agressivo, que entende que Cardano tem esse potencial de valorização. Seguindo, ENA. Não tenho que falar de ENA. Vou até mudar aqui, tá? Vou colocar aqui em vermelho, para você entender o perfil. Ó, aqui é o seguinte. Nós temos o conservador, então tem que romper esta área aqui, que está tendo forte rejeição. Então a gente tem que romper 0,44, rompe 0,44, volta para testar, a gente tem uma base de preço potencial para levá-lo a faixas superiores. Agora, o cara que é o mais agressivo, ele vai olhar para esta área, que é o fundo duplo para ENA. Eu só vejo esses dois cenários aqui para ele. Fartcoin. Me pediram Fartcoin e, embora eu não analise altcoins, meme coins, eu consigo de forma muito tranquila olhar para este ativo e entender que aqui não tem buy zone não. Pelo menos não do ponto de vista gráfico. Isso não quer dizer que ele não vai subir, tá? Mas, do ponto de vista gráfico, a gente esticou bastante, a gente formou uma base de preço aqui, tá? Semanal. E agora, a gente precisa corrigir. Quais são as faixas de correção? 618, 50, 38,2. Então, é 1,15, $1, 0,85. API 3, tá fácil. Risco absurdo para quem está comprando aqui, porque ele está abaixo de um suporte.
Tá, suporte, 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 suporte. Olha quanto tempo. Lá de 2022, 3 anos de suporte, perdeu. Não tem o que fazer. Ele precisa acelerar, formar essa base de preço e aí sim a gente terá uma oportunidade com uma solidez, com uma segurança maior. Eu acho que aqui pode ser perigoso. Não, eu não me importo, eu vou ignorar o gatilho gráfico. O que eu posso fazer? DCA, Dollar Cost Average. Compras escalonadas, independente do preço. Isso se você tiver uma visão, obviamente, bullish para o projeto em si. Maravilha? Vamos ficar de olho no Bitcoin. Ele está numa faixa extremamente crítica e se a gente perder os 106, a maior probabilidade. Eu quero deixar bem claro isso, porque tem gente que não consegue interpretar texto, muito menos vídeo. Quando eu falo de probabilidade, é probabilidade. Ah, tivemos um rompimento. A maior probabilidade agora para o macro é a gente sim ter uma continuidade de alta. Isto não impede que a gente tenha uma correção no curto prazo e aí sim a gente veja a continuidade de alta. As pessoas têm que entender probabilidade e a diferença entre macro, médio e micro. No curtíssimo prazo, se a gente perder essa área e confirmar o dia perdendo essa faixa, e aí o dia posterior perdendo os fundos, a gente provavelmente irá buscar uma base de preço semanal. Então é o dia, o outro dia. Não é, perdeu um dia e no outro dia ele recupera. Isso aqui não é rompimento confirmado. Isso aqui é flush, armadilha e continuidade de alta. Então, tem muitos conceitos que as pessoas não conhecem, não entendem, e é por isso que eu, sim, enxergo que muita gente perde dinheiro. Perdeu 106 agora. Vai pro chão? Não necessariamente. Isso aqui pode ser um movimento de correção para fecharmos o dia com um wick, com uma rejeição, e por aí vai. É por isso que eu vivo falando, invista em conhecimento, porque isso te dá o poder e te tira daquela urgência. Ai, meu Deus do céu, tá caindo. Ai, meu Deus do céu, tá subindo. Vamos trabalhar com inteligência. E vamos sempre lembrar, a gente está trabalhando com probabilidade. Probabilidade. Fica de olho que amanhã a gente tem um vídeo falando de topo de mercado. Vou mostrar 30 indicadores de que a gente não está no topo do mercado. Para aqueles que começam a ver correção e ficam alarmados, faça bom proveito do seu dia de hoje e assista ao vídeo de amanhã. Vai valer a pena. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Eu volto a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.